bem-vindos ao Trilha da Inovação. Nós estamos aqui para guiar você pelo universo das startups, da inovação e do empreendedorismo e te conectar com o futuro. Eu sou a Ana Médici e vou dividir com você como a inovação e a tecnologia estão transformando o mercado e o nosso dia a dia. O programa Trilha da Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. Os grandes eventos de inovação e startups são uma excelente vitrine para se expor novos negócios. Olha só o que nós encontramos no Bossa Summit. Para ajudar a promover o ecossistema de inovação no Brasil, o Sebrae se posiciona de forma estratégica nos grandes eventos. Recentemente, o Sebrae criou a maior plataforma de fomento e crescimento de startups da América Latina. O Startups irá agregar e disponibilizar todas as ações em uma mesma rede, facilitando a troca de ideias e conhecimento. Somente neste ano, o Sebrae pretende investir 312 milhões de reais no ecossistema de inovação brasileiro. Bruno, o que representa o Bossa Summit para o ecossistema de startups? Ana, o que distingue o Bossa Summit dos vários outros grandes eventos que tem no Brasil é o fato de ser um evento para startup puxado por um fundo de investimento. E essa questão do capital, né, para viabilizar os negócios, ainda é um gargalo no nosso país. É um desafio para o setor de inovação no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, que tem pouca tradição de capital de risco fora a Bolsa de Valores, né? Nós temos a necessidade de fomentar que investidores acreditem e investam no segmento da inovação, particularmente nas startups, né? nas empresas nascentes de base tecnológica. Então, ter um evento dessa magnitude, né, em que a gente tenha um fundo de investimento puxando, ou seja, buscando negócios, quer dizer, alguém que quer investir, organiza um evento desse, e isso então é capaz de trazer, de fato, empresas já mais maduras, mais preparadas, né, e é onde o Sebrae entra. Uma empresa para chegar aqui, muitas vezes a gente é um apelo para trabalhá-las. Uhum. Então, para nós é uma oportunidade de colocar essas empresas numa jornada, né, de atendimento, de relacionamento, para que elas cheguem nesse ponto, de vir aqui fazer uma rodada de investimento, como a gente vê naquele stand ali, possa ouvir vários investidores, apresentar os seus projetos, como a gente está vendo aqui agora. Então, é um pouco a hora da verdade, né? Às vezes tem uma ideia, a empresa, o pesquisador, o empreendedor desenvolve, mas para conseguir um investidor tem que estar realmente preparado. Tem que ter café no bule, tem que estar realmente em potencial e estar preparado, né? Porque afinal de contas alguém está arriscando seu capital, acreditando naquele negócio para além do empreendedor, né? Bruno, o Sebrae faz um trabalho incrível com as startups no Brasil, com vários programas de incentivo. Hoje, quantas startups estão aí no portfólio do Sebrae? Você tem esse número mais ou menos? Olha, a gente chega a trabalhar 8 mil startups por ano. Quase metade das startups do Brasil, né? Praticamente. 40% das startups do Brasil. E a gente tem avançado em ter cada qual delas trabalhado segundo o seu estágio de maturidade, né, nível de maturidade. E com isso a gente tem essa leitura, a gente está conseguindo puxar o sistema para cima. Né? Então hoje, veja, mais empresas já estão formalizadas, mais empresas registram patente, mais empresas contratam pessoas, lançam produtos inovadores, mais empresas são investidas, mais empresas tracionam, que está gerando receita, né? E várias delas que têm investidor já estão fazendo o que chama o exit, já estão sendo colocadas a mercado. Então, a gente vê que esse grande um iceberg aí da inovação no Brasil, ele está subindo e isso impulsiona toda a economia nacional, porque de fato, o que a gente nota, por exemplo, um projeto como Inova Amazônia, é que o jeito da gente mudar, evoluir na matriz econômica da Amazônia é com aporte de inovação. Sim. Então é estratégico no país para poder diferenciar, ter produtividade e agregar valor, a inovação é o elemento. Né? Então esse é uma ação nossa, que a gente basicamente articula atores, a gente não substitui ninguém, a gente não concorre, ao contrário. Nosso grande desafio é unir os ecossistemas nos territórios, não é? E conectá-los aos empreendimentos, às startups, para que elas possam de fato virar negócios que sejam diferenciados
produtivos e tenham alto valor agregado. É o que o Brasil precisa hoje, para despertar o interesse do jovem, incentivar a educação, dar valor à escola. A gente está com 500 jovens aqui hoje, né? Mas principalmente para a gente ter uma economia mais sofisticada no sentido de ter mais valor, gerar melhores impostos de trabalho. E o Sebrae é o grande ecossistema nacional de startups, né? Acho que vocês fazem esse papel de uma rede. Forma, uma rede a gente muito bacana. quer formar essa rede, né? Os ecossistemas, normalmente, eles têm essa presença no território, né? Porque as relações cotidianas, elas se dão ali. Mas a gente, então, o nosso desafio é colocar isso tudo numa grande rede, a ponto de que hoje nós temos empresas do Rio Grande do Sul, do Paraná, empreendendo no Inova Amazônia. Isso tudo é possível, eles são da rede. Uma dor na Amazônia, que é feita por uma empresa no Sul. Um conhecimento disponível do Sul do Brasil, que vê uma oportunidade, que tem uma aceleradora, um ecossistema que pode acolher esse empreendimento nessa região que, a princípio, não conhece tão bem, e dar as condições para dar certo, para ter sucesso e virar valor agregado. Né? Bons negócios, né? E um sucesso aí para os empreendedores, e no fundo é assim que faz o sucesso de um país. Né? E qual que é a dica, bom, para finalizar aqui, qual a dica que você daria para quem quer começar uma startup, quer empreender? Qual a dica que você daria? Que está começando, eu quero começar um negócio inovador, não sei por onde começar. Primeiro é esse, olha para o mercado, com base naquilo que conhece, que sabe fazer e que acredita que pode somar valor, primeiro olha para o mercado. Né? Esse olhar, normalmente, ele é meio assim... E aí tem duas coisas, a verticalização da tecnologia, as tecnologias são muito específicas, muito precisas, mas uma certa horizontalidade de olhar o mercado, para não ficar também, deixar de ver riscos ou mesmo outras oportunidades. Feito isso, né? Aí procura ajuda para fazer um plano de negócio e, principalmente, converse muito com os empreendedores. Né? Então, cuidado, acho que, de tecnologia para não emburacar, não emburaque. Sim. A coisa da tecnologia normalmente tem uma certa verticalidade em algum momento, mas sempre com essa coisa das conexões, das outras tecnologias que conversam. Mas quando tiver um bom projeto, né, e a sua ideação, e tiver um bom projeto, imediatamente se conecta na rede. Busca parceiros, busca outros empreendedores. Que, aliás, a conexão é importantíssima para startups. Frequente eventos como esse, né, para ganhar tempo, errar menos e alcançar mais cedo o sucesso. Uma das iniciativas do Sebrae é o Inova Amazônia, que tem como objetivo desenvolver empreendimentos inovadores em bioeconomia na Amazônia, por meio de um programa de aceleração. Felipe, conta pra gente como que funciona o Inova Amazônia. Bom, o Inova Amazônia é um grande programa de bioeconomia, que é o que o Sebrae acredita que é a grande potência econômica do Brasil. Então nós fomos a campo encontrar esses empreendedores que tinham ideias inovadoras ou já tinham empresas atuando e fomos lá e desenvolvemos um grande programa de aceleração. Em 8 estados da Amazônia Legal, de forma simultânea, trabalhamos com mais de 400 negócios na primeira fase e depois 230 na fase de aceleração, com muita capacitação, conexão de mercado, eventos e uma bolsa sócio-empreendedor que pela primeira vez o Sebrae usou na Amazônia para que pudesse apoiar um empresário num momento que a gente sabe que é um momento muito difícil, é o conhecido Vale da Morte. Então, com esse apoio, o empresário pôde desenvolver o seu negócio, muitos deles de fora da Amazônia também puderam ir para lá para empreender com essa ajuda e durante 6 meses a gente acompanhou esses empresários e alguns deles estão aqui hoje conosco. E quais são as características que vocês procuram em startups para se trabalhar nesse programa? Perfeito. A gente tem um tripé, né? Inovação, bioeconomia e impacto socioambiental, que envolve esse conceito da sustentabilidade. Então, todos os negócios têm características de sustentabilidade muito marcante no seu modelo de negócio. E a gente atua com uma série de setores da bioeconomia, alimentos e bebidas, mais moda, fármacos, tem uma série de segmentos que estão sendo contemplados no nosso programa. E qual é o estágio de maturação que vocês pegam normalmente? Aqui foi um piloto, o Inova Amazônia é um piloto que foi lançado ano passado, a gente vai ter continuidade. Nesse piloto a gente abriu para mais de um tipo de maturidade. Então, desde que estava na ideação, que a gente chama que ainda não tem uma empresa, até quem já estava operando pôde participar. Ricardo, conta pra gente como que foi a sua transição de pesquisador para empreendedor.
Então, eu sou farmacêutico de formação, tenho pós-graduação em Química de Produtos Naturais, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Estava na academia já há 5 anos e meio, na coordenação de curso, sala de aula, mas a pesquisa nunca saiu do meu foco. Sempre acreditei no potencial que a Amazônia tem de gerar novos fármacos. E nas horas vagas que eu tinha, eu estava sempre no laboratório, né? E aí, quando surgiu em Nova Amazônia do Sebrae, eu vi como uma oportunidade de tirar essa ideia da gaveta, bater aquela poeira ali. Mas eu não tinha esse conhecimento dos negócios. Eu sabia que tinha um potencial grande essa produção de ibogaína, mas transformar em negócio era outra coisa. Fazer ibogaína eu sei, mas será que eu consigo vender e transformar isso num negócio? Eu em Nova Amazônia dei essa chance, né? E aí eu tomei uma decisão, larguei toda a parte do meu trabalho, da academia, e me dediquei exclusivamente com o apoio do Sebrae. E aí tivemos todas aquelas mentorias, acelerações, para a gente entender como é que funciona o negócio, como se faz o negócio, como se monta um pitch, como se estrutura um modelo de negócio. Então eu juntei a academia com o empreendedorismo e hoje nós estamos aqui apresentando o nosso produto no Bossa Summit, que é um evento no qual nós estamos em busca de um parceiro estratégico para tornar a ibogaína um produto nosso, nacional, 100% Amazônia, um produto sustentável que pode ajudar muita gente a ter a sua vida transformada, né? Não só de pessoas, mas de famílias inteiras. Conta pra gente qual que é essa solução, porque é fantástica. Então, nós somos a primeira empresa do Brasil a fabricar ibogaína e a primeira do mundo a fabricar ibogaína a partir de plantas da Amazônia. E a ibogaína está sendo utilizada com muito sucesso já em vários países do mundo no tratamento de dependência química, tá? Desde as drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, quanto a heroína, cocaína, metanfetaminas, qualquer tipo de droga de abuso, a ibogaína tem uma eficácia em uma única dose. Então a ibogaína é uma molécula extremamente rara na natureza, extremamente complexa de ser fabricada em laboratório, então só a beleza da natureza consegue produzir essa complexidade estrutural. E nós encontramos na Amazônia uma planta que também produz, tá, numa quantidade viável economicamente. E uma parte da planta que a gente não destrói a planta, a gente coleta, faz apenas uma poda, então é um processo sustentável que vai gerar um impacto socioambiental para as comunidades da Amazônia que hoje vão ter a oportunidade de ter um incremento na renda e verem valor na floresta em pé, e não só destruindo, né, para plantar ou para criar gado, né? Hoje vai ter essa oportunidade da bioeconomia movimentar um outro setor que seria uma cadeia inovadora na parte de fármacos. E em qual momento você está da startup hoje? Então hoje nós temos, durante o Inova Amazônia, nós desenvolvemos um mini produto viável, tá? Então a gente já tem a ibogaína 99,6%, que é considerado puríssimo, grau farmacêutico. Desenvolvemos o processo de patente, que está registrado em NPI, e agora o passo é expandir a patente para outros países, Estados Unidos e Europa. E no momento nós estamos negociando com 2 indústrias farmacêuticas, né, que pretendem colocar esse produto no mercado. Porque o mercado farmacêutico ele é bem específico, tem algumas particularidades, ele é agressivo de certo ponto. O nosso produto ele traz soluções definitivas para alguns problemas que hoje você toma um medicamento durante anos e às vezes não resolve. E a ibogaína traz essa opção de um tratamento em uma única dose, né, e resolver problemas que hoje são difíceis. Funciona para cigarro também? Sim, cigarro, álcool, até para jogos, compulsão por compra, qualquer tipo de comportamento compulsivo. Que interessante. Depressão resistente, ou seja, 30% dos pacientes diagnosticados com depressão não respondem às terapias mais modernas. Então esses pacientes hoje não têm alternativa e a ibogaína chega para preencher essa lacuna e dar uma chance de redenção para esses pacientes. Estresse pós-traumático, ansiedade e até doenças neurodegenerativas como o Parkinson. Está revertendo alguns sintomas da doença de Parkinson e já estamos até estipulando o uso e tratamento do mal de Alzheimer. A Anvisa já liberou? Como é que está o processo? Hoje o status da ibogaína ela não está autorizada como medicamento, porque os estudos clínicos estão em andamento, mas ela tem autorizado para uso pessoal. Então hoje quem precisa de um tratamento de ibogaína precisa da prescrição médica, você solicita que esse produto seja importado, você recebe e faz o uso, tá? Mas como medicamento, ainda os estudos clínicos estão em andamento, ainda no Reino Unido, na Espanha, na USP, né? E quando esses estudos clínicos forem aprovados e comprovarem eficácia e segurança, e aí a gente pode entrar na Anvisa como um registro de medicamento. No próximo bloco, você vai saber por que os grandes eventos de startups e inovação são uma excelente oportunidade para atrair investidores. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho.
Outra iniciativa do Sebrae é o Catalisa ICT, que oferece recursos e ferramentas para inserir pesquisadores científicos, mestres e doutores no ecossistema de inovação. Aguinaldo, conta pra gente como que funciona o Catalisa ICT. Bom, o Catalisa ICT ele nasceu da necessidade de se gerar spin-offs acadêmicos, ou seja, empresas de base tecnológica oriundas da universidade e que realmente tivesse algum fit com o mercado, produzir soluções necessárias ao mercado. Então nasceu dessa necessidade que o Brasil tem muita startup de TI, mas não assim, mais científicas a ponto que precisam de laboratórios ou equipamentos mais sofisticados, ou um processo de maturação mais longo, como biotecnologia, por exemplo. Então a gente decidiu botar o nosso pezinho dentro da universidade para puxar essas pesquisas, realmente trazer um benefício para a sociedade com base nessas novas tecnologias. E como é que funciona esse trabalho dentro das universidades? Como é que vocês chegam até os pesquisadores, eles se transformam em empreendedores? Tá, não foi uma tarefa fácil porque não era um público-alvo normal do Sebrae. Então a gente teve que fazer vários contatos com vários parceiros dos NITs, das universidades, de um trabalho que nós já fizemos com alguma universidade a nível de graduados e alguns parceiros, né, de incubadoras, de aceleradoras também. E aí a gente conseguiu entrar em contato com esse público, mostrou um projeto que é um projeto de longo prazo, um pesquisador não vira empresário da noite para o dia. Então a gente pensou muito, assim, com muito carinho em fazer um processo de transição, de mindset deles para algo mais empreendedor. Então a gente começou com um processo de capacitação, de seleção de pesquisas que tivessem potencial de mercado. Dessas pesquisas, pegamos os pesquisadores e passando um processo de capacitação em modelos de negócio, marketing fit, empreendedorismo. Depois nós lançamos um edital para fomentar com bolsas um grupo de 270. Então de 1.000 a gente reduziu para 270 e forneceu bolsas por um ano. Esse mês em particular, a maioria deles estão concluindo esses projetos. Alguns a gente trouxe aqui para os estandes, esses estandes aqui são do Catalisa ICT, de pesquisas que nasceram desse projeto. E ainda tem a próxima fase. A próxima fase eles vão ter que decidir, vou abrir empresa ou não vou abrir empresa. Porque, né, por enquanto, a bolsa foi como CPF. Tá. E agora eles têm que tomar uma decisão. Porque o próximo edital que vai ser lançado, ele vai focar agora em fomentar as empresas. Só que muito interessante que nesse processo de um ano, alguns pesquisadores já conseguiram mudar o mindset, já criaram suas empresas. Então, 30% dos pesquisadores hoje já têm empresas, uma parte deles já está aqui. Todos esses aqui têm CNPJ. E assim, a gente está realmente acreditando muito nesse projeto. Algumas já receberam, inclusive, cheque do Bossa Nova. Que massa! Já estão aí já saindo do evento concretamente com algo assim, para ir para frente. E outros têm muito, eu vou mostrar para vocês, assim, aqui possível, um dos projetos muito bacanas de biotecnologia que já tem contato de interessados assim, de farmacêuticas nacionais, já tem um contato com a Bélgica, que pode ser que se interesse também pela indústria bélgica, da Bélgica, particularmente em Bruxelas, tem muitas farmacêuticas. Então, assim, os contatos aqui na feira estão sendo excelentes para esse grupo e todas as nossas outras startups e demais programas, né? E quanto tempo demora? Porque é um processo longo, né? Quer dizer, pegar esses pesquisadores, transformar o mindset deles, até eles irem realmente, abrirem uma PJ. Qual que é o tempo, mais ou menos, que vocês preveem? Então, a previsão é 4 anos. Tá. Então, a gente já passou por 2 anos. Tem a próxima etapa de subvenção de projetos, que a gente fez uma parceria com a FINEP, inclusive, para que eles consigam, por meio do Tecnova, que é um programa da FINEP, mas que a gente conseguiu inserir ali que quem fosse do Catalisa ICT tem uma pontuação extra no edital, a gente espera que por mais um ano e meio, eles consigam alavancar um pouco mais a tecnologia dos seus projetos. E ao final desse projeto todo, a gente apresentar a investidores e processo de internacionalização também. Então, é uma etapa de 4 anos que a gente pegando e aí, muito carinho. E aí, terminando esse grupo que vocês estão finalizando agora, aí começa um outro depois? Ou vai ser ao mesmo tempo? Como vocês estão pensando em fazer essa estratégia? A ideia inicial era que a gente começasse assim, ao começar um ciclo, já começar o próximo. Tá. Mas a gente viu que não é tão simples, né? O pesquisador precisa de um certo tempo, o mercado precisa entender um pouco mais desse projeto do Sebrae e os parceiros também. Hoje, o Catalisa ICT não é um programa só do Sebrae. A gente envolve o Fortec, que é núcleo dos NITs, envolve o INPI, que é de propriedade intelectual, a Amprotec, que é de incubadoras e aceleradoras, o próprio Ministério, o CNPq. Então, é um grupo de parceiros muito grande, rodado a várias mãos, dá trabalho. Então, a gente decidiu, não, vamos terminar primeiro a subvenção, depois a gente começa um novo ciclo. Tem que movimentar muita gente do ecossistema para rodar esse programa.
Além do Sebrae, grandes empresas também participam de eventos em busca de soluções inovadoras. Carol, conta pra gente como que funciona esse trabalho de inovação aberta que vocês fazem com as startups para encontrar soluções aí para o agronegócio. Legal. As grandes corporações hoje, elas têm um problema que as startups resolvem, que é a agilidade e trazer a inovação junto com a tecnologia. Então hoje a BASF como um todo, ela olha para a startup como uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento de novos negócios e adicionar isso ao portfólio, né? E trazer tanto benefício para a eficiência interna quanto para entregar para o mercado. E aí o AgroStart, ele olha para a inovação aberta com soluções digitais. Então a BASF tem o seu próprio core business, defensivos agrícolas, e aí você traz a ferramenta digital que potencializa ainda a solução. E qual que é o seu trabalho? Hoje você esteve aqui, fez uma rodada com as startups aqui no stand do Sebrae. Como é que foi essa rodada? O que você olha nas startups? Bacana. Esses momentos que a gente tem com as startups é muito importante tanto do lado da corporação e principalmente para a startup. Hoje a dificuldade da startup é de chegar na pessoa com quem ela precisa falar e apresentar a solução. E do lado da corporação é encontrar essas startups, porque as startups maiores elas já são mais conhecidas. As menores a gente precisa ter às vezes parceiros buscando pelas startups ou colocar bastante esforço para encontrá-las em algum lugar. Então esses eventos onde as startups estão aqui, as grandes corporações já conectam. E aí a gente consegue ter um pitch, entender se faz sentido a solução e aí a gente segue conversando se fizer sentido. Hoje teve alguma que fez sentido? Como é que foram as conversas? Eu acho que o Sebrae ele fez um trabalho muito bom selecionando as startups e passando essa lista de startups para a gente com antecedência, para a gente conseguir selecionar o que fazia sentido para os desafios que a gente já tem mapeado. Então, para mim, eu conversei com 6 startups agora pela manhã e foi muito assertivo. Agora, o próximo passo é levar para dentro de casa essas soluções, conectar com os times técnicos, para ver se faz sentido para eles e aí a gente desenvolver alguma coisa em conjunto. E além do Sebrae, quais outros parceiros que ajudam vocês na busca, né, pelas startups? A gente se conecta com todo o ecossistema, né? A inovação aberta é para isso e hoje a BASF Agro está bem estruturada. Então a gente está com os hubs, com as aceleradoras, com as incubadoras, com as empresas que fazem essas conexões. Então a gente tem vários parceiros que olham especificamente para o agronegócio. Benício, como é que foi a rodada de investimento com as startups do Sebrae? Bem, participar das mentorias e das rodadas que o Sebrae promove, para nós é sempre uma agradável surpresa. Para você ter uma ideia, eu falei com 6 startups, 6 estados diferentes, 6 soluções diferentes, das 6 que eu falei, 4 eu fiquei muito encantado. Na verdade, eu percebo a cada ano uma evolução, tanto nos empreendedores, quanto no modelo de negócio e a maturidade. Eu saio daqui mega surpreso. Bom, e depois desse primeiro contato que você faz com as startups aqui, como é que é o andamento depois das negociações, para conhecer melhor o negócio, como é que funciona? Das startups que eu falei, todas estavam em processo de captação. Então, eu posso, se eu tiver interesse, entrar nessa rodada sendo investidor individual, como eu já sou, ou eu posso, se for do meu interesse, entrar, por exemplo, compondo com o time do Bossa, já que eu também sou investidor do Bossa. Então, é mais do fit da tese de cada investidor e do interesse dele naquele modelo de negócio, né? Lembrando que para o investidor anjo, no caso aqui, como eu estou com o chapéu do investidor anjo, é interessante ver se aquela startup tem fit com o seu conhecimento, né? Tá. Você então investe como investidor anjo também, tem o seu fundo de investimento, ele é voltado como investimento anjo ou você pega também startups num momento mais adiantado de evolução? Bacana. Eu faço 2 movimentos, né? No passado, até uns 5, 6 anos atrás, eu só investia como investidor anjo e dentro do fundo do Bossa, mas também compondo como investidor anjo. Há 6 anos nós abrimos em Portugal, eu tenho uma empresa em Portugal, um fundo de investimento, chama Core Angels Atlantic. Uhum. Lá é um fundo, então eu sou um dos cotistas. Esse fundo eu faço investimento analisando no comitê as startups que têm produto e serviço para o mundo. Detalhe, a tese desse fundo é startups brasileiras com produto e serviço validado para o mundo. Então lá eu posso pegar, por exemplo, uma startup dessa e falar para ela, coloca no nosso comitê de análise. Quando você está conversando com uma startup para investir,
o que te chama mais atenção? O que você realmente foca ali naquele momento que você está com o founder? O que você mais olha na conversa? De verdade, o brilho nos olhos dele para a solução que ele criou. Quando aquela solução tem a ver com a vida da pessoa, a gente fala que isso é propósito, né? Muda tudo. A regra do jogo muda porque não é mais dinheiro. Aí é investimento em pessoas. Por isso que às vezes o smart money é mais importante do que o próprio dinheiro em si. Sim. Então é uma relação que para mim, se não tiver fit com a pessoa, nem vou perder meu tempo.